continue fazendo-nos compreender, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento sobre a salvação da nossa alma. Nos deste a graça de compreender, irmão, que todos nós que aqui estamos carregamos algo que veio de Deus, e o intento de Deus é que volte para Ele, que é dele. Esta vida, este corpo terrena, ela inicia e tem fim, mas a alma, ela viverá a eternidade. E nós estamos aqui para buscar de Deus a purificação, a santidade, a consagração, para que juntos, como está escrito lá, quem são estes que estão com palmas, que vieram da grande tribulação, foram aqueles que lavaram e embranqueceram seus vestidos no sangue do Cordeiro. Eu louvo a Deus, irmãos, que o Senhor tem preparado uma esposa para ser uma serva de Deus para ser minha esposa. Nos tem concedido 3 filhos, irmãos. Muito congregamos nesta igreja, uma congregação na Vila Prudente. O Senhor tem feito uma obra conosco, nos tem colocado no santo ministério da obra da piedade, ali como diácono na Vila Prudente, e temos tentado servir a Deus com muita alegria e devoção, mas por muito tempo congregávamos aqui, sempre tivemos muito carinho por esta irmandade, e muitas obras vimos aqui também enquanto congregávamos. O Senhor achou graça, irmãos, rapidamente eu vou contar só uma obra particular nossa. Entrando aqui, o Senhor me pôs no coração, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor concedeu para nós 3 filhos, irmãos. Cada um de nós que aqui estamos, é importante nós meditarmos nisso e termos uma fé viva de crer e nunca esmorecer, de compreender, irmãos, que Deus escreve nas páginas do livro uma história para cada um de nós, irmão, e como cada um é diferente do outro, os planos de Deus para com cada um que Ele traz dentro deste santo caminho é uma escrita diferenciada, e nós teremos nessa escrita do livro, não é, irmãos, da história da nossa vida, nós teremos muitos capítulos de alegria, teremos muitos capítulos de choro, teremos capítulos de separação, assim por diante, irmãos, de perda. Bendito seja o Senhor. O Senhor permitiu assim, irmãos, na minha vida, da minha esposa, nos concedeu 3 filhos. Meu menino mais velho, irmão, o Senhor achou graça, irmão. Recolheu ele com 23 anos, de 22 para 23. Ele era portador de uma enfermidade muito grave, irmãos. E Deus nos deu um menino do meio com bastante saúde, muito tem abençoado ele. E Deus nos deu também uma menina, irmãos, que nesta semana completou 24 anos. E ela, irmãos, é uma menina cadeirante, não anda, não fala, não se alimenta pela boca. E assim o Senhor está escrevendo a história da nossa vida. Uma coisa posso dizer para os irmãos e para as irmãs, que nunca faltou alegria dentro do nosso coração. Somos felizes, irmãos, diante de Deus falamos isso. Não falamos isso para contar alguma coisa dentro do povo. Não, irmão. A sinceridade que carregamos com Deus é pura, é santa. Glória ao nome de Deus, irmãos. E eu louvo a Deus que um dia estava dentro de uma casa de oração. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor falava sobre os dons de Deus. E aquela fala, irmãos, eu, de menino, de jovem, busquei tantos dons de Deus, gostaria tanto de ser selado com a promessa do Espírito Santo. Irmãos, tudo que era busca de dons eu ia, tudo que era. E o Senhor um dia fez esta obra, nos selando com a promessa do Espírito Santo.
batizou a minha esposa também num momento muito duro. Pegou a minha esposa, Deus permitiu uma tristeza muito grande por tudo que vivíamos. E ela estava perdendo as forças. Um dia ela foi congregar, porque eu ela congregava, irmãos, as crianças muito enfermas, não tínhamos como. Um bom tempo eu toquei com o meu menino no colo, mas depois ele ficou acamado, uma situação bem, um quadro não muito fácil, irmãos, mas entendemos que o Senhor nos dá de vontade, é para alegria, é para crescimento, é para nós compreendermos que o trabalho das mãos de Deus traz em nós um amargo que um dia se torna um doce que vem do céu. Ainda de isso, aleluia. Bendito seja o Senhor. Alguém hoje pode estar aqui pensando, mas quanto amargo, Senhor. Irmã, se alegra. É o trabalho do Senhor na tua vida. A hora que Ele transformar dentro de você esse amargo num doce, você vai ter muito motivo para glorificar o nome de Deus. Aleluia. A minha esposa, irmão, chegou no culto um dia e ela veio assim, animada, irmãos. Eu vi ela tão prostrada. Por alguns anos, irmãos, ela está congregada conosco. Por alguns anos ela acordava de madrugada e pedia para o Senhor levar ela escondida, irmãos. E um dia, irmãos, um músico me chamou e falou assim: irmão, toda noite eu vejo a tua esposa pedindo a morte. Fala para ela que é vida, muito comprido vai ser o caminho dela. Hoje você vai levar um pão e água para ela, glória ao Senhor. Aquele dia, irmãos, ela veio daquele culto diferente. E ela, quando nós ajoelhamos antes de dormir, irmãos, ela falou assim: o Senhor falou que visitaria a nossa casa. E quando nós fomos ajoelhar, toda a honra e glória a Deus, eu vou contar para os irmãos. Quando eu fui ajoelhar, o Senhor falou no meu coração: diz que agora eu coloco uma escada de anjos que vão subir e descer sobre o teto da tua casa. E quando nós ajoelhamos, irmãos, ela fez uma oração e eu estava muito cansado. E quando eu fui querer encerrar aquela oração, nós cantamos um corinho, tinha esse costume de cantar antes de dormirmos. Bendito seja o Senhor. E de repente, irmãos, aquela serva de Deus, da minha esposa, ela começou a dar uma glória diferente, irmão. E eu vi que os nossos joelhos já não estavam mais sobre o chão, irmão. E o Senhor veio, selou ela com a promessa do Espírito Santo. Nós fomos levantar a oração às 5:30 da manhã. Ficamos a madrugada inteira manifestando aquele poder, aquela glória. Depois fomos trabalhar e não sentimos nada. Isso nós estamos contando para tentar ver o que era o poder de Deus. Ele anestesia a nossa carga, o nosso cansaço, o nosso desânimo, a nossa falta de poder, irmãos, ter força para caminhar. Hoje Deus vai fazer alguma obra aqui no nosso meio, para a honra e a glória de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E eu estava naquele culto, irmãos, e Deus falava sobre os dons de Deus. E Deus falou assim naquela noite. E o dom de Deus, quando Deus quer derramar sobre a cabeça de alguém e fazer repousar junto da alma, é um brilho sem igual, é um valor que não tem na face desta terra. Ele dizia assim: bendito seja o nome santo do Senhor, que Ele não olha, irmãos, a aparência nossa, Ele não olha se nós temos um bom estudo, se não estudamos, Ele não olha se fala, aleluia, algumas línguas, ou se até o português não sabe falar. E a palavra dizia assim: Ele não olha nem se não fala. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não olha a forma de nós andarmos, de caminharmos, de vestirmos, se nós vestimos com uma roupa nova, de marca, ou se é um chinelinho, ou se anda descalço, ou se até alguém que não anda. E naquilo que Deus falava desta forma, irmão, naquela noite Deus encheu nós do dom do amor, e nós fomos para casa cheios do amor de Deus. E eu fiquei pensando: Senhor, bendito seja Deus, por isso que é bom. A irmandade desperta nisso, irmão. Aleluia. Quem é o teu amigo fiel e verdadeiro?
amizade com Cristo, ter amizade com Deus. É com Ele que nós abrimos o coração e contamos todos os segredos. É com Ele que nós confessamos aquilo que nós vivemos, que nós fazemos, sem medo. Aleluia, em nome do Senhor. E eu falei com o Senhor na minha simplicidade: Senhor, como pode manifestar um dom teu naquele que não anda e não fala? Passou os dias, irmão, e a minha menina, irmãos, que se chama Natália, completou 24 anos de idade, não anda, não fala, e um dia nós tivemos que trocar ela de escola, e quando nós trocamos foi preciso, irmãos, contratar uma pessoa que fazia o transporte escolar para nós. Bendito seja o nome do Senhor. E nós contratamos, a minha esposa ligou e contratou uma pessoa, e passou os irmãos 2 meses, e eu um dia voltando do trabalho encontrei com aquela mulher, e quando eu encontrei com ela, bendito seja o nome do Senhor, ela veio conversar comigo e perguntou se eu era o pai da Natália. Eu falei que sim, me apresentei, e ela falou, eu falei que meu nome era Roberto. Ela falou assim: puxa, senhor Roberto, eu tenho algo a te dizer, o senhor tem uma joia preciosa. Eu falei: é verdade, Deus me deu 3 joias e nós cuidamos com muito amor. Ela falou assim: mas eu preciso contar algo muito diferente. O senhor entendeu que o senhor tem dentro da tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. E aquela mulher começou a relatar a irmandade que há 6 meses atrás, por uma tristeza que entrou dentro da família dela, ela foi decaindo no seu prazer de viver, no seu ânimo, na força, e ela foi tendo, irmãos, um desânimo sem igual, uma tristeza muito profunda, e foi caindo em depressão, síndrome do pânico, a ponto dela dizer para mim que ela não saía mais do seu quarto, não tinha mais prazer em tomar banho, pentear os seus cabelos, abrir a janela. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. E será que Deus vai fazer aqui nesta noite, no meio desta irmandade? Bendito seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus que aquela mulher dizia desta forma, e ela falou assim: sabe, e meu esposo, não suportando ver mais o quadro, me chamou um dia e falou assim para mim: olha, nós vamos ter que fazer algum passo para que você saia dessa situação. A primeira pessoa que ligar aqui e querer contratar você vai aceitar. E ela não conseguiu, irmãos, tomando alguns medicamentos. Bendito seja o Senhor. E coincidiu por permissão deste grande Deus que a minha esposa ligou para aquela mulher, e aquela mulher foi o primeiro dia, assim ela contava para mim, irmãos, ela foi o primeiro dia buscar aquela menina para ir para a escola, sabendo das dificuldades da minha filha. Quando a minha filha apareceu no portão, que ela viu, aquela mulher viu ela, a minha menina foi chegando perto dela, olhou bem dentro dos olhos dela, abriu um sorriso diferente para aquela mulher, abriu os braços e fazia um gesto dela vir dar um abraço. Quando a minha menina abraçou aquela mulher, colocou a cabeça dela no peito, junto no coração, e aquela mulher dizia assim para mim: seu Roberto, eu fui embora para casa e quando eu fui dormir, uma voz falava assim para mim: você anda, você fala, mas a alegria que você não tem está no coração daquela menina. Abraça ela, porque eu vou dar para ti também. Glória
Você não falou para mim que tu não compreendia, como alguém que não anda e não fala, manifesta o dom que Deus fez lá dentro de mim. É um abraço, é um olhar, é um sorriso. Por isso, irmandade, quando eu chego na igreja ou na rua, eu olho dentro dos olhos, eu olho, dou atenção, porque no nosso olhar nós carregamos a luz do Espírito de Deus, irmão. Todo mal vai embora, glória ao nome do Senhor. Nós também, irmãos, teríamos muitas obras a contar, mas o horário não vai embora. Verdade é, irmãos, que hoje Deus tem preparado o nosso setor centro, irmãos. Deus pôs um sentimento dentro do coração de todo o ministério sobre todos os frutos da coleta. Irmandade, veja o trabalho do Ministério da Piedade, irmão, não é fácil. A revelação de atender uma casa é única, é muita oração. Nós não podemos falhar, não podemos errar. É como a Irmandade perdoa, é como um tiro certeiro, não pode perder. E assim é o Ministério da Piedade. E tudo aquilo que a Irmandade contribui é registrado, é colocado numa conta. E os servos de Deus vão orar buscando aqui a revelação do Espírito Santo de Deus junto às irmãs da Piedade também. E depois vão ministrar os sentimentos da revelação, vão ministrar, irmãos, trabalhar e levar aquilo que Deus prepara. Vejamos que isso são coisas muito santas. Eu, quando entrei para esse ministério que o Senhor nos chamou, eu sempre servi muito a Deus, irmão. Mas eu encontrei algo muito diferente nesse santo ministério. Senti um sabor, irmão, sem igual. Difícil nós voltar, né, irmãos, para trás disso. Glória ao nome do Senhor. Irmandade, veja que um dia, irmãos, logo no início do ministério, bendito seja o Senhor. O Senhor nos chamou para esse santo ministério em 2018. Ainda somos meninos, estamos aprendendo todos os dias. Bendito Senhor. Eu, irmãos, estava um dia, eu pensava assim, muito ajudei na Vila Prudente, nos atendimentos de culto, para enfermo. Na minha casa tinha culto do meu menino, congregava 100, 120, 150 da minha casa. No tempo, pedimos Deus batizar muitas almas com a promessa do Espírito Santo, muitas obras nós vimos. Bendito seja o Senhor. E, irmãos, eu, logo no início do ministério, eu pensei, Senhor, como eu vou fazer? Me dá uma revelação, me faz compreender como atender a Irmandade, me faz saber como que funciona isso, Senhor, pois não compreendia, mas não conseguia ver, irmãos. Um dia, irmãos, o Senhor, como acende-se uma luz, uma família entrando dentro da igreja, acendeu como uma luz na cabeça deles, e o Senhor falou assim: da minha tenda esta casa. E eu, irmãos, levei isso para o meu conselho, para as irmãs da Piedade, e nós fizemos uma ficha do atendimento daquela família. E no dia da reunião do atendimento, que Deus havia como um selo a vontade dele de atender aquela casa, uma coisa muito linda, a Piedade, irmãos, não é algo que eu decido sozinho, é um conjunto de irmãos que se põem em comunhão, se assentam sobre uma mesa, se lê os casos, e ali fica-se em comunhão para saber a vontade de Deus, e passa um vento, irmãos, e começa a manifestar: eu sinto a vontade de Deus, eu sinto a vontade de Deus. E o Senhor observou aquele atendimento, e aquela casa, irmãos, ligou para a irmã da Piedade. Eu estava do lado dela, nós estávamos ainda finalizando ali antes de começar a reunião, estávamos tomando um café, isso foi antes da reunião, e eu ouvi aquela irmã falando assim: irmã, vem hoje na nossa casa. Não, nós preparamos, nós vamos. Irmã, mas não deixa de vir hoje, vem hoje por favor.
E a irmã falou assim: não, tá bom, irmã, compreendi. Mas vem hoje, irmã, vem antes do almoço. Vem antes, irmã, que nós não temos nada na mesa para colocar. Bendito seja o nome do Senhor. E quando, irmãos, confirmou aquela ficha, nós fomos fazer aquele atendimento. Eu comentei com as irmãs vão para casa lá, umas 2h30, 3 horas, a gente se encontra lá. E eu fui, irmãos, passei num atacadista grande e pensei: vou comprar alguma coisa pequena, pelo menos para aqueles dias. Não falou que não tinha nada dentro de casa, irmão. E quando eu cheguei, bendito seja o nome do Senhor, naquele atacadista eu cheguei diante de um açougue que havia dentro daquele comércio. E eu, irmãos, pedi, como se eu fosse pedir para minha casa. Eu pedi 1 quilo de alcatra, 1,5 quilo de coxa sobre coxa, pedi 1,5 quilo de bistequinha de porco. E aquele homem falou assim: o senhor quer mais alguma coisa? Eu falei: tá bom, acho que tá bom. Enquanto ele foi embalado, irmão, foi separar os produtos e embalar, eu olhei para aquela vitrine, irmão, grande, cheia de carne, e a minha direita me chamou a atenção de uma bandeja enorme, irmão, cheia de pé de galinha. Bendito seja o nome do Senhor. E eu pensei, irmãos, olhei o preço do pé de galinha, isso faz 5 anos e meio. Aquele pé de galinha custava R$ 5,99 o quilo. E eu pensei comigo, irmãos, na minha simplicidade: Senhor, com tanta coisa aqui, quem será que compra o pé da galinha? Eu pensei. Naquela hora que eu pensei assim, irmãos, bradou, irmãos, como um verdadeiro trovão, dentro da minha mente um estrondo, e a voz de Deus falou para mim: compra 1,5 quilo do pé de galinha e leva na casa. Glória ao nome do Senhor. E eu, irmãos, retive aquilo, falei: Senhor, me perdoa, mas me perdoa, Senhor, eu não consigo. E o Senhor falou comigo, irmãos, por mais 2 vezes, e na terceira vez eu me segurei, porque a presença de Deus tomou o meu coração. E eu acabei pedindo aquele 1,5 quilo de pé de galinha, irmãos, e fui para aquela casa. Fizemos uma visita, Deus muito nos abençoou naquele lugar. E quando acabou a visita, eu chamei aquele casal junto da irmã da Piedade. Tinha outras irmãs também, mas a mais antiga eu chamei junto comigo. E ela veio junto, e eu falei assim para aquele casal: vocês me perdoam, porque podemos ter errado alguma coisa, às vezes pode vir alguma coisa, Deus preparou uma despesa para vocês. E pode vir algum item que às vezes vocês não se agradam, tenha paciência conosco. E aquele irmão falou assim: mas irmão, está tão gostoso aqui, Deus mandou vocês aqui, a presença de Deus está fervendo no nosso coração. O que Deus faria que entristeceria a nós, irmão? E eu, irmão, na minha simplicidade, eu comentei, e contei como contei para a Irmandade sobre o que aconteceu no pé de galinha. Quando eu falei do pé da galinha, irmãos, aquele irmão começou a dar gargalhadas, ele não se contia de tanto que ele ria, e a nossa irmã chorava e manifestava a promessa, e eu não compreendia o que estava vendo dentro daquela casa. Quando, irmãos, eu não aguentei, falei: irmãos, por favor, o que está acontecendo? E ele falou assim: irmão Robertinho, a minha casa é conhecida como a casa dos pés de galinha. E aquela irmã falou assim para mim: Irmandade, presta atenção nisso, aleluia. Aquela irmã falou assim para mim: irmão, aleluia, meu filho de 5 anos e meio, era 11h30 da noite, nós não tínhamos mais muita coisa
Irmãos, passou uns dias, já vou encerrar. Passou uns dias, irmãos. Eu estava, olha o cuidado de Deus, irmãos. Olha o cuidado de Deus. Se alguém, nós sabemos que todos creem, mas quem tem desejo, anda com os diáconos e caminhos da piedade, dentro do que se pode, irmãos. Em todo lugar que podemos levar a irmandade, mas Deus prepara a visita, às vezes nós vemos muita obra. Um dia, irmãos, passou-se uns dias para que Deus provasse o que Ele havia falado comigo, toda a glória a Deus. Isso não está em nós, está em Deus. Se nós buscamos, alcançamos. Eu cheguei em casa, irmãos, uma tarde, era umas 4 e pouco, e eu ia dar uma descansadinha para o culto. E quando eu fui deitar, eu gosto muito de comer um chocolate, aqueles brigadeiros de panela, gosto. E me veio uma vontade de comer um brigadeiro. Eu falei assim, acho que eu vou descer e fazer um brigadeiro. Quando eu levantei, irmandade, creia nisso, toda a glória a Deus. Como um vento me pegou como uma mão e me pôs sentado. E o Senhor falou assim para mim, não, meu servo, você sentiu o sabor do brigadeiro, tem um menino, aleluia, de 6 anos pedindo brigadeiro, não tem leite condensado na casa, não tem manteiga, não tem achocolatado, você vai levar as cestas básicas daqui a 3 dias, compra manteiga, compra chocolatado, compra o Nescau, você vai ver uma obra, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Irmãos, ali na Vila Prudente, a gente já teve uma quantidade boa, toda a honra e a glória a Deus, e às vezes a gente distribui bastante coisa, e naquele dia, irmãos, a gente não consegue entregar tudo, pega alguns irmãos de boa vontade e de confiança que ajudam a nós, e eu, irmãos, escolhi umas 5, 6 casas para entregar. Na primeira casa que eu chego, irmão, sai a mãe, o menino, irmãos, de 6 anos, autista, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu tirei o leite condensado, a manteiga, o achocolatado separado, ele puxava a mãe e dizia, mãe, já pode fazer o meu brigadeiro que eu queria comer. Glória ao nome do Senhor. Para Deus não existe, aleluia, o que é perfeito, o que às vezes tem alguma pequena, aleluia, enfermidade, seja o que for, Deus ouviu o menino autista, vocês creem nisso, aleluia, glória ao nome do Senhor. Deus ouve todos que estão aqui nesta noite. Temos muita hora para cantar, a hora já passou. Verdade, procure se esforçar, irmãos. Esses rodízios, a verdade compreenda isso. Não é uma forma de nós entrarmos nas igrejas e pedir para a humanidade cooperar na coleta. Nós estamos falando da obra da piedade, do amor de Jesus Cristo. É Deus que vai tocar nos vossos corações como vocês têm que servir a Ele na piedade. O ensino está aqui. Nós temos que buscar em Deus. E se Deus abençoa de todas as formas, vamos repartir com alegria. Bendito seja o Senhor.